Diabetes gestacional é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E você sabe, para participar você pode ligar ou mandar e-mail. O número para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E participam desse debate de hoje sobre diabetes gestacional a ginecologista doutora Suzana Maria Pires do Rio e também a endocrinologista doutora Bárbara Érica Caldeira Souza. Lembrando que ambas são médicas cooperadas da Unimed BH. Falamos muito sobre diabetes gestacional no bloco anterior e agora vamos entender, é possível ter diabetes gestacional e ainda assim levar uma gestação saudável para a mãe e para o bebê? É o que nós vamos ver na matéria de Ágata Almeida. É nas consultas do pré-natal que a futura mamãe faz os exames de medição de glicemia. E em algumas semanas é o que fará a Daniele, grávida do seu segundo filho. O médico já pediu os exames? Já fiz tudo. Já fez tudo? Até a glicemia? Não, eu vou fazer com 20 semanas. 20 semanas? Ah, tá. A gravidez anterior, você teve a glicemia alterada, algum valor? Normal. Foi normal? Seguir as orientações do seu médico, fazer um acompanhamento adequado, manter uma alimentação e um estilo de vida saudável é a receita da gravidez bem-sucedida. É o que conta pra gente a Valéria, que descobriu a diabetes no meio da gravidez. Quando eu fiquei grávida já com 40 anos, e depois de um tratamento. E quando eu fui fazer os primeiros exames de praxe de gravidez, descobri que eu estava com diabetes gestacional. Que a princípio eu assustei, mas depois eu até gostei, porque eu comecei a ter uma alimentação regrada e com acompanhamento de endocrinologista. E a partir daí eu tinha que tomar insulina todos os dias, mas tive uma gravidez super saudável. Ela nasceu pequenininha, 2,170 kg, mas hoje em dia tem 13 anos e ela é super saudável. A minha diabetes foi embora junto com a placenta. Adorei o depoimento. Obrigada pela participação. Um beijo para você, Valéria Assunção. É o seguinte, tem várias coisas que foram colocadas aqui que eu gostaria de fazer pergunta, mas antes eu gosto de saber se vocês acham interessante comentar alguma coisa com relação à matéria. Acha interessante salientar alguma coisa, doutora Suzana? Olha, o importante foi que ela seguiu a orientação. Então, isso a gente gostaria de falar para toda gestante, principalmente para aquela com diabetes. Siga a orientação. Então, manter o controle glicêmico é a coisa mais importante. Se aquela gestante com diabetes, seja ele que forma for, se ela mantém o controle, se ela consegue seguir as orientações e manter a sua glicemia dentro de uma faixa da normalidade, a gravidez realmente vai cursar sem maiores complicações. Então, reforçando a palavra aí da nossa ouvinte. Foi ótimo porque ela disse o seguinte, a partir do momento que ela encarou até de forma positiva ela ter tido diabetes durante a gestação, porque aí ela começou a prestar atenção na alimentação. Sim. Então, ela pegou o lado bom da coisa, pegou né? Pegou o lado bom, que bom. Alguma coisa a comentar, doutora Bárbara? Não, é que eu achei interessante, no final, a fala dela, assim, junto com a minha diabetes foi embora junto com a placenta, né? Exatamente. Achei interessante porque realmente é a placenta que leva igual a doutora Suzana já muito bem explicou, esses hormônios que vão contra a regulação da insulina e geralmente a diabetes gestacional, ela é restrita ao período da gravidez, né? Porém, a gente vai conversar, né? Depois sobre o risco de diabetes no futuro que a gente não pode esquecer, né? Só uma coisa que antes até do depoimento da Valéria, a gente viu uma outra mãe indo no posto para poder fazer o seu acompanhamento pré-natal. E uma das perguntas que foi feita para ela é o seguinte, é a sua segunda gestação? Na primeira você teve a glicemia alterada? E ela ainda respondeu não. Eu quero entender porque se a mãe já teve glicemia alterada na primeira gestação, ou seja, se ela já teve diabetes, se ela teve diabetes na primeira gravidez, o risco dela ter na segunda é maior? É maior, sempre será maior. Agora, é importante salientar que existem fatores que aumentam ainda mais esse risco. Então, por exemplo, se o diagnóstico foi mais precoce,
então foi antes da segunda metade da gravidez, se ela precisou usar medicação, seja insulina ou diabetogênicos orais, antidiabetogênicos orais, se ela é obesa, se no pós-parto ela não emagreceu, se ela continua obesa, sedentária. Então, vão se somando fatores de risco. Se ela precisou, além de ter que usar medicação, mas altas doses da insulina, né? Então, são fatores que vão se somando e aumentando o risco dela de diabetes numa nova gestação. Esse diabetes gestacional, ele é sintomático? A mãe percebe ou não? Muitas vezes não, né? Muitas vezes não, né? E aí, então, realmente esse bom controle durante o pré-natal é que vai sendo importante para essas detecções de alterações. Aí, ok, foi detectado, como no caso que a gente viu, ela teve diabetes. Como é feito, então, o acompanhamento dessa paciente a partir do momento que foi detectado um diabetes gestacional? Isso. Bem, uma vez confirmado o diagnóstico de diabetes gestacional, primeira coisa é orientação dietética, né? Então, assim, 80% a 90%, isso é um dado mundial, das diabéticas gestacionais vão conseguir controlar a diabetes sem medicação, só com dieta e atividade física. Então, atividade física é importante nesse momento, também. Quando não é contraindicado. Quando não contraindicado, desde que o obstetra autorize a atividade física. Se ela nunca fez atividade física, nós vamos começar com atividade leve, de 15 a 30 minutos por dia, né? Uma caminhada leve, uma hidroginástica, um pilates, são atividades mais leves. Mas é importante que ela faça, sim, que ajuda na queda da glicemia, junto com uma alimentação saudável que pode ser orientada pelo endocrinologista, pela nutricionista. E para cada gestante vai ter uma dieta ideal, né? Então, assim, a gente evita dietas muito restritivas, que o objetivo não é emagrecer, né? Assim, o objetivo é que ela tenha um ganho de peso adequado para a gestação, né? A gente tem faixas de ganho de peso para cada índice de massa corporal da gestante. Então, que ela tenha ganho de peso saudável e que a gente vai acompanhando o peso do bebê, né? Pelo ultrassom. Então, se o bebê está ganhando peso direitinho, a mãe também. E as glicemias, ela vai monitorar também. Outra parte do tratamento extremamente importante, né? Além da dieta e atividade física, só reforçando, é a medição da glicemia. Pegar o glicosímetro, furar o dedinho. A mãe tem que fazer isso sempre. Tem que fazer isso. Monitorar isso é a sua própria glicemia. Monitorar a sua glicemia, porque os pontos de corte na gravidez são bem baixinhos. A gente exige, o controle é muito estrito, né? A gente é muito rigoroso com as metas glicêmicas. Então, é com as medições que a gente vai conseguir definir se uma gestante está bem controlada ou não, né? E a partir daí é que a gente vai definir, olha, você vai controlar só com dieta e atividade, não, você vai precisar de insulina, né, porque as suas glicemias estão acima das metas, né? E isso acho que gera um certo medo, né? Quando você fala que a mãe certeza. Grávida vai precisar tomar insulina, ela não tem. A resistência ao uso da insulina é grande. Assim, a gente tenta explicar que a insulina não faz mal para o bebê, ela não atravessa a placenta, a insulina, ela é a medicação mais segura para diabetes gestacional, porque ela não vai passar pela placenta. Já os hipoglicemiantes, os comprimidos, eles têm uma passagem placentária, ainda são pouco estudados, a gente não tem aprovação, assim, de todos os órgãos, por exemplo, a organização, o FDA americano, por exemplo, não autoriza ainda metformina para uso na gestação. A Inglaterra já autoriza, então é muito assim de não região. Existe ainda um consenso, um consenso, mas a insulina é sempre a primeira escolha de tratamento. Se a glicemia da mãe não controlou com dieta e atividade física, a insulina está indicada para prevenir as complicações que a diabetes pode causar no feto. E é sobre isso que eu quero entender. Quais são essas alterações? O que acontece com esse feto, com esse bebê da mãe que tem o diabetes, mas que não controla esse diabetes? Isso sim é a coisa mais importante, porque na verdade o que a gestante vê são essas coisas que a incomodam. É a insulina, é ter que alimentar de uma maneira que ela não estava preparada, né? Na gestação você quer comer mais, você tem o seu paladar mais aguçado. Então, ela, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de aderir a esse tratamento. Mas, então, eu gostaria de falar para você, mãe, você que vai engravidar, você que recebeu um diagnóstico de diabetes na gravidez, tenha certeza que o bom controle glicêmico é vital para o seu feto, o seu futuro filho. Então, o que é mais visível é o neném nascer gordinho. Que a gente chama de macrossomo, que é nascer com 4, 5 quilos. E tem muita gente que acha isso lindo, né? Nossa, que bebê fortinho. E, na verdade, isso não é bom.
Mas existem uma série de outras coisas que estão acontecendo na vida intrauterina com esse feto que vão levar a complicações para ele, não só assim que ele nasce, mas também a curto, médio e longo prazo. Então, assim, se a mãe está hiperglicêmica, com a glicose elevada, o feto também está hiperglicêmico, que a glicose passa livremente da mãe para o feto. Então, os mesmos níveis da mãe estão lá no feto. O feto, então, por exemplo, se é uma mãe tipo 1 ou tipo 2, que engravida mal controlada, então, né, para essas duas categorias, tipo 1 e tipo 2, nós temos o risco de malformação. Porque a glicose, ela é teratogênica. Na hiperglicemia, você tem produção dos chamados radicais livres de oxigênio, muito famosos aí. E eles são teratogênicos, eles alteram a célula em formação. Então, a paciente com diabetes tipo 1 e tipo 2 que não estão bem controladas, esse feto dela tem um risco maior de malformação quando comparado com a população normal. Então, já começamos daí. Mas para aquela que faz o diabetes gestacional, ela tem, né, a insulina, ele é um hormônio que a gente chama de anabólico. Então, ele deposita gordura nos tecidos sensíveis à ação da insulina. Então, por isso que o feto vai ficando gordinho, porque tem muita gordura sendo depositada. Se a mãe tem muita glicose, ela segura oxigênio com ela e diminui a passagem de oxigênio para o feto. Nossa. Então, ele vive num ambiente com baixa oxigenação. Daí tem uma série de complicações que podem acontecer. E tem uma série de complicações metabólicas também que acontecem por causa desse estado... No bebê, desse estado hiperglicêmico. Ele pode nascer, quando ele nascer, ter baixa de cálcio, baixa de magnésio, ele pode fazer hipoglicemia, né? Então, porque ele está acostumado num ambiente hiperglicêmico, ele produz muita insulina para combater esse estado. Então, na hora que ele nasce, ninguém avisou para ele que vai acabar aquele excesso de glicose. Ele continua produzindo insulina, então ele faz hipoglicemia. Então, ele tem uma baixa de glicose, uma queda. Por isso que os pediatras ficam muito atentos, porque um estado de hipoglicemia prolongado pode levar a danos, né, cerebrais para esse recém-nascido. Nossa, são muitas complicações. E, por exemplo, esse menino gordinho, né? Então, no nascimento, seja ele por parto normal, é mais comum no parto normal por cesariana, ele pode ter o que obstetricamente a gente chama de tocotraumatismo, que é aquele parto difícil. Então, que nós vamos falar sobre o parto no próximo bloco. Então, no próximo, quer dizer, a gente acha que nasceu grandinho, fortinho, está saudável, pode, debaixo desse grandinho, fortinho, saudável, pode ter uma série de complicações metabólicas. Uma série de complicações. Então, gente, é sério. Nós temos que cuidar realmente da glicemia durante a gestação para a sua saúde e para a saúde do bebezinho que está sendo formado ali. Próximo bloco, então, nós vamos entender melhor esse tipo de parto, essa escolha para a mãe que tem o diabetes gestacional. Você quer participar com a gente? Tem dúvida, tem pergunta? É só ligar. Lembrando, o telefone 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Nosso intervalo é rápido, voltamos em instantes.